Ok, minha gente, 19 horas e 56 minutos, noite de terça-feira, 6 de janeiro do ano de 2026. Nesse momento, tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. E o nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem para as apresentações de Comunicações da Palavra. Vem conosco e te faremos bem cada dia. Ontem, nós, na apresentação de Comunicações da Palavra, o ênfase, o destaque para a Bíblia, para a Palavra de Deus. E ontem, na segunda-feira, 5 de janeiro, tivemos o nosso destaque, Salmo 119. É o Salmo 119 em parceria com o 19, mas nós estamos falando do 119. E hoje, oração, livro do profeta Abacuque. E é hoje que nós vamos iniciar um assunto muito importante a respeito, ou que tem tudo a ver com a profecia de Abacuque. Vida cristã em tempos de aflições. Vida cristã em tempos de aflições. Certamente você vai se lembrar de um momento que nós vivemos, já o tempo decorrido pode ser contado por alguns anos passados. Nós vivemos um tempo muito difícil, foi uma fase muito severa que todos nós experimentamos, vivemos, tá? Vida cristã em tempos de aflições. O livro do profeta Abacuque, por todo o decurso, por todo o tempo deste ano, a nossa terça-feira é reservada. O livro do profeta Abacuque. Você pode até já começar lendo esse livro, se envolvendo. Se na segunda-feira você vai fazer uma belíssima amizade e desenvolver esse relacionamento com o Salmo 119, e o 19 também, aliás, o 19 é do nosso ano de memorização da palavra este ano, Salmo 19. A nossa igreja vai no 19 e no 93. Porque o 19 tem 14 versículos, o 93 tem 5. Vai dar uma quantidade menor do que nós fizemos com o 33, Salmo 33. Mas Abacuque, você já pode, toda terça-feira, marca sim como desafio, leitura de um trechinho de Abacuque. Tá, na terça-feira, porque na terça nós vamos falar sobre Abacuque. Deixa eu abaixar aqui para pegar um papel que caiu no chão. Deixa eu fazer isso aqui. Eu estou vindo no novo formato, que eu quero mexer no cenário. O ano é novo, então eu vou mexendo, eu faço mudanças, estabeleço metas, planos para o novo ano. Eu não sei você, mas eu estou, apesar de cada ano ser uma caixinha de surpresa, né? A gente não tem ideia nem do que vai acontecer no próximo momento, imagine por todo o transcorrer desse ano. Mas quando eu falo aqui em vida cristã em tempos de aflições, eu estou pensando aqui no momento que nós vivemos, quando da manifestação do que começou como uma epidemia na China e de repente avançou, alastrou-se e tornou-se uma pandemia. Eu estou pensando aqui no ano de 2020, como que nós vivenciamos. Eu estava pensando hoje no ano 2020, daquilo que aconteceu naquele ano, as dificuldades que nós enfrentamos mesmo na vida cristã. Quantos amados irmãos na fé cristã, pessoas queridas, próximas a nós, não tiveram suas vidas ceifadas. Começaram padecendo e acabaram morrendo
como consequência da Covid-19. 19 porque começou no ano de 2019. Mas foi um ano que ninguém se esquece daquele período, daqueles dias e meses. Enfim, eu fiquei 6 meses afastado do trabalho. Eu nunca tinha experimentado nenhum afastamento do trabalho, senão nesse período da pandemia. E os noticiários, as situações. E me lembro que, primariamente, de imediato, quando houve o isolamento, fechando o comércio, a cidade ficou deserta em plena segunda, terça, quarta-feira. Eu me lembro uma época de um isolamento mais severo, que eu tinha que andar com os cachorros na rua, e o meu bairro ficou totalmente deserto. As pessoas sumiram, casas fechadas, não só ficaram isoladas, mas nem barulho quase você tinha da vizinhança. Um deserto mesmo. Senti o meu bairro um verdadeiro deserto. Uma outra pessoa que você encontrava na rua. E as igrejas? Ninguém vindo para os cultos, e de repente a necessidade dos cultos, da pregação da palavra ser feita numa transmissão. Nunca me esqueço a primeira transmissão, e pegou até de surpresa. E aí, vamos lá. E assim nós começamos, fazendo a primeira live, a primeira transmissão, um tanto desajeitado era aquilo para a minha pessoa, mas assim nós começamos. E ali nós tínhamos então vida cristã em tempos de aflições. Vamos trabalhar um pouquinho isso no livro do profeta Abacuque. Como foi bom para Abacuque rasgar, abrir, vir para a presença de Deus e colocar aquilo que incomodava, inquietava o seu coração em relação ao seu povo, em relação a tanta imoralidade, pecado e coisas estavam acontecendo. E Abacuque, o livro dele é um diálogo do profeta com Deus. É interessante isto. Nós temos lido, e como foi bom para Abacuque ouvir a palavra do Senhor. Trouxe temor ao seu coração. É lindo quando o nosso texto de abertura sempre é este, oração do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele está orando por avivamento. Uma obra que só Deus pode conceder-nos, realizar em nós e por nós. Abacuque, um homem talvez pouco conhecido nas Escrituras. Sabemos que ele viveu na mesma época, ele é contemporâneo de um outro profeta, Jeremias, isso mesmo. Se você pensou em Jeremias, é esse aí mesmo, contemporâneo de Abacuque, Abacuque, cujo nome significa abraço, contemporâneo de Jeremias. E podemos dizer que Abacuque possuía uma fé extraordinária, impressionante, enraizada nas tradições de relacionamento, do relacionamento de Deus com o seu povo. Ele habitava no sul de Israel
e suas profecias, assim como Jeremias, datam um pouco antes da invasão de Jerusalém pela Babilônia, isso no ano 597 antes de Cristo. E Abacuque nós temos falado sobre isso aqui, e você vai por todo o ano conviver com isso, essa argumentação, esse diálogo de Abacuque com Deus, que parece que Deus é injusto, a sua maneira como Deus está agindo, coisas absurdas estão acontecendo com Judá, com o povo de Israel em Judá nesse momento, a violência, a imoralidade, a idolatria, e parece que Deus não está consciente do que está acontecendo, e esse diálogo, essa inquietação de Abacuque diante daquilo que ele contempla, o cenário que ele vê. Parece a gente aqui no Brasil, com tanta atrocidade, com tanta imoralidade, com tantos atos injustos praticados por quem deveria, por exercer a justiça, praticar a justiça. E parece que Deus não está consciente disso, não está cônscio disso. Não, na verdade, Ele está. Mas Deus tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de agir. E Abacuque então vem para esse diálogo, esse coração que é aberto diante do Senhor, que questiona Deus, que conversa com Deus e busca do Senhor resposta. Isso é feito através da oração. Nós temos um recurso muito grande, um recurso maravilhoso, que é esta oportunidade, este privilégio que Deus tem nos dado de orarmos quando a nossa alma está abatida, quando o nosso coração está desolado, quando nós estamos sentindo desanimados, desalentados, perturbados, seja lá qual for a situação que você esteja vivendo, ou achando que pessoas estão sendo injustas com você, seja lá a situação que você está vivendo, seja lá qual for a situação. Abacuque estava perplexo com o fato de que a iniquidade, contenda e opressão eram galopantes em Judá, mas Deus, aparentemente, a princípio ele entendia isso, que Deus aparentemente não fazia nada a respeito. Quando lhe disseram, e Deus faz entender o profeta, que ele estava se preparando para fazer algo através dos babilônios, que era um povo cruel, a perplexidade de Abacuque, ela não diminuiu, ela se intensificou mais, porque vai pegar alguém mais injusto e cruel para punir a injustiça? Que coisa estranha, né? Como Deus, que é puro demais para olhar para o mal, pode agir assim? Indica tal nação para executar julgamento. Imagina pegar uma nação injusta para executar julgamento, não é? Sobre um povo mais justo do que essa nação. Parecia algo absurdo, estranho para Abacuque. Mas como eu estava dizendo, nós temos este recurso de falarmos com Deus, de abrirmos o nosso coração para o Senhor. Aí você lembra de Ana, tão desolada, tão abatida, tão enfraquecida e a ponto de ser consumida pela tristeza de não ter um filho. Como foi bom, você entende isso lendo a Bíblia em 1 Samuel, como foi bom que Ana desabafasse, abrisse o seu coração, não para pessoas, mas para Deus em oração. Ela pôde falar com Deus mais no seu coração do que nas próprias palavras sendo
verbalizadas e pronunciadas, ela abriu o seu coração para Deus. Ela buscou respostas para a sua inquietação, para aquilo que incomodava, para aquilo que entristecia, para aquilo que deixava ela abatida. Ela buscou respostas em Deus. E você que já está agora 6 anos depois do ano de 2020, passamos. Eu nem sequer fui acometido pelo vírus da Covid em 2019. Eu não fui. Eu fui só em 2023. Só em 2023 que o teste deu positivo. A minha esposa, nem teste positivo ela conseguiu alcançar êxito, embora os sintomas fossem muito acentuados e tudo indica que ela provavelmente tenha sido contaminada pela Covid. Mas que momento nós vivemos, não? Somente a misericórdia de Deus para conosco. Fomos, vamos dizer assim, alcançados a essa misericórdia. Só estamos vivos porque o Senhor assim fez entender que era do seu propósito. Nós temos um irmão aqui em Barretos, que ele chegou a ficar entubado, situação muito severa, crítica, rígida a situação dele, por vários dias. E começamos a orar em favor desse irmão. E pela misericórdia e graça do Senhor, ele restaurou, recuperou, sarou e está vivo. Está aí lidando da vida, né? A vida dele seguiu, está seguindo. Deus acrescentou um número de anos que nós não temos noção de quantos são, mas acrescentou. Mas foi uma fase difícil, foi uma fase severa. A vida cristã, muitas vezes nós entramos em tempos de aflições. Tempos de aflições. Tempos de aflições. Agora, uma coisa interessante em relação ao livro do profeta Abacuque, Deus deixa claro, no entanto, que eventualmente o destruidor corrupto, no caso aqui a Babilônia, que seria o instrumento do juízo de Deus sobre Judá, também seria destruído. A Babilônia seria... Então veja bem, você quando memoriza o texto da palavra de Deus, acaba aquilo sendo um marco, não é? Tolo de um rei achar que ele tem o poder, a supremacia, que ele é indestrutível. O Salmo 33, versículo 16, não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O 17, o cavalo não garante a sua segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Não é? Tem sido até comentado nos últimos dias que a maneira de Deus tratar com aqueles que se levantam contra ele, contra o seu povo, é a autodestruição. Ele se autodestrói. Abre a cova e cai na cova que eles abriram. Exemplo disso, muito claro e sólido para nós, Gideão, quando foi lutar, quando foi ao combate com os midianitas, Deus reduziu o exército dele, limitou, restringiu em apenas 300. O que fazer com 300 soldados com tochas e cântaros vazios? O que fazer? Mas tochas e cântaros vazios e mais o poder de Deus foi o suficiente para criar uma enorme confusão no arraial do inimigo e eles se autodestruíram. A maneira como Deus, no seu propósito e plano em agir, age. Então o destruidor seria destruído. No final, o que Abacuque aprende? A descansar
nas ações soberanas de Deus e aguardar seu trabalho em espírito de adoração. Capítulo 2, quando Deus faz ele entender isso, aprender a esperar pacientemente na fé. E olha lá, o capítulo 2, versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aí o reino de Deus será expresso universalmente. Mas o capítulo 2, então o Senhor me respondeu, versículo 2, e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. É o outdoor. Porque a visão ainda é para tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, a Abacuque aprende a descansar nas ações soberanas de Deus. Por isso que a oração é fundamental, você orar pelo país Brasil, tanto caos. Deus usa quem Ele quer usar. Será que já não está usando para punir? Nós temos acompanhado situações que estão ocorrendo no mundo. Mal começou o ano, uma informação surpreendente. Agora nós temos que entender que aquilo que Deus já decretou é a palavra dele, e ele cumpre. A palavra de Deus será cumprida. Deus zela e vela pela sua palavra. A palavra dele vai cumprir-se. Tudo quanto nós já temos profeticamente, já cumpriu, está em andamento, as profecias do Senhor. O livro de Abacuque termina com uma nota de fé e esperança. E aí aquela nota de fé e esperança é bonita, né? Porque ainda que a figueira não floresça, Abacuque 3,17, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, ou não haja gado. Versículo 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então o livro termina com a nota de fé e esperança. Eu tenho algumas lições para nós no livro do profeta Abacuque, que eu vou começar a semana que vem a trabalhar essas lições. E tudo que a gente puder reunir, eu tenho uma pasta aqui para você ter uma ideia. Essa pasta aqui é a pasta profeta Abacuque. Essa pasta aqui amarelinha é Salmo 119 e Salmo 19. Essa outra pasta aqui é concurso Academia Bíblica. Essa outra pasta aqui, eu já não sei o que é. Essa aqui é destaque evangelístico. Essa pasta aqui é arquivo missionário. Essas outras duas aqui são atividades gerais. Cada dia tem uma pasta e uma cor diferente. A profeta Abacuque é essa aqui, ó. Essa aqui é do profeta Abacuque. Então combina com a camisa que eu tô. É escura e camisa cinza. Aí eu preciso arrumar essa aqui. O que eu tava? Não tava. Eu vou arrumar a camisa amarela para fazer o Salmo 119. A Academia Bíblica de Destaque Evangelístico e Arquivo Missionário, tudo de azul. Nós vamos mudar essa cor também. Vamos mudar a cor da pasta aqui para se combinar com a cor da roupa. Nós temos amanhã Arquivo Missionário.
Eu vou ter que trabalhar ainda na madrugada para preparar o arquivo missionário, porque eu estou atrasado, né? Final de ano, viajei e tudo mais, mas tudo bem, você vai orar por mim, tá? Ora por mim. Nós vamos agora orar e a semana que vem tem... são acho que umas 8 lições que eu vou passar com você no livro do profeta Abacuque. Você vai dar aquela lidinha, leia no dia se você não conseguir ler antes, pelo menos no dia. Hoje é terça-feira, profeta Abacuque, eu vou dar uma lida, só tem 3 capítulos, tá? 3 capítulos para você ler. 3 capítulos e você dá uma lida, porque todo o decorrer do ano nós vamos estar... Eu quero que você seja amigo do profeta Abacuque. Durante o ano inteiro de 2026, terça-feira, profeta Abacuque, tá? E muito do texto do profeta Abacuque, aqueles textos pesados, é para os caldeus, pode aplicar, tem aplicação para nós, mas diretamente para os caldeus, os babilônicos, esses invasores que Deus iria então usá-los, depois também iria levá-los à sua punição devida, eles também teriam. Eu vou orar agora e quero que você ore também. Tem um rapaz aqui que eu já falei para você o nome dele, Luiz Antônio Eutaquer de Andrade. Ele está vivendo, e a família também, um momento, já vai para 6 meses, de uma situação que a medicina já está sem uma noção exata, está entregue a si mesmo para permanecer vivendo. Ele teve uma complicação na vesícula e foi para o hospital fazer a cirurgia, pedra e aquela coisa toda, mas teve uma complicação também no pâncreas. E essa complicação do pâncreas, a pancreatite é horrível, é uma dor crucial, excruciante, né? Melhor termo. É uma dor horrível. E quando está agressiva a dor, ele vai para o hospital, e às vezes vai até para a UTI. Tá assim, UTI, quarto, casa. Casa, UTI, quarto, casa. Vamos estar orando por ele, eu preciso visitá-lo amanhã. Inclusive, ele está afastado, ainda não tinha começado a receber do INSS, e nós temos feito campanhas para ajudá-lo. Quando eu digo nós, eu e os nossos companheiros de trabalho, pessoas muito solidárias, que têm, juntamente comigo, se envolvido nas nossas campanhas. Enviamos cesta básica por 2 vezes, presente, ofertas em dinheiro temos enviado para ele, com os nossos companheiros e juntamente comigo se unindo para ajudá-lo. Mas o mais importante para ele, fundamental, é orarmos por ele. Luiz Antônio Eutaquer de Andrade, ele é família. Eu tenho um desejo de vê-los congregando conosco. E para que isso possa acontecer, começamos trabalhando com ele, a família, e agora eu preciso retornar a um contato e o hospital talvez, tá? Então, o mais severo dos nossos pedidos é Luiz Antônio. Depois nós temos a missionária Angélica, a irmã Cláudia, por quem temos orado por questão de hemodiálise que ela faz, pressão alta e diabetes, e a irmã Inês em Ribeirão Preto, a questão da cirurgia que ela precisa fazer na vista direita, né? No olho direito. O esquerdo já foi feito. E olha que ela tem diabetes também, mas parece que está tudo sob controle. Então nós vamos orar nesse momento, porque eu já estou chegando no final desse nosso tempo do programa nessa noite. Bendito Deus e Pai Celestial, cada momento vindo para este tempo das apresentações de comunicações da palavra, alcançamos a graça e misericórdia do Senhor sobre tal intento. Abençoa, Deus, o nosso programa, aqueles que têm sido alcançados e estão participando conosco, e aqueles também, ó Deus, que serão alcançados num tempo posterior. Pai bendito, Luiz Antônio, não desistimos de orar por ele, Deus. Não desisti de crer que primeiro
é impossível. Depois difícil. Então, será feito. Creio no teu agir, Senhor. Creio que, sendo do propósito e vontade do Senhor, como se referiram a Jesus, nos referimos ao Senhor também. O Senhor tudo faz bem. O Senhor tem poder para restaurar, para manifestar uma obra de cura, segundo o teu propósito, Deus. Oramos pela cura do Luiz, para um viver de dedicação ao Senhor. Oramos nesse sentido. E da família, Deus, que nós temos clamado, manifestando-os no altar do Senhor. Pai bendito, também lembro da missionária Angélica e o esposo pastor Júlio. Toma-os em tuas poderosas mãos e dá-lhes a paz que tanto é necessária num momento como este que eles estão vivendo. Também a irmã Cláudia, Deus, fortalecimento do Senhor ela tem em cada dia. No procedimento da hemodiálise, da pressão arterial, como também na questão da diabetes. E Mãe Inês, Deus, estamos aguardando que ela possa descansar no Senhor, exercitando a fé e a esperança. Nós oramos, Pai, por ela. Também eu oro pela minha esposa e filha que em breve irão viajar, sejam conduzidas em viagem com segurança pelo Senhor. Oramos pela nossa igreja bíblica de Barretos, pelas conferências, dias de conferências que teremos agora em janeiro, seja no finalzinho de janeiro e comecinho de fevereiro. Sejam dias abençoados, Pai, pelo Senhor. E também oramos pelas missionárias que vão estar conosco no dia 23 e no dia 25, vão testemunhar, nós vamos fazer uma transmissão, que este tempo de preparação seja debaixo da condução do Senhor. Oramos por tudo, dando graças no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Tá ok? Se você quer um livro, eu acabei tirando o livro daqui, mas eu quero mandar um livro para você que vai a respeito de oração, testemunho de oração do pastor José Heraclides. Eu vou mandar para você, a gente dá um jeito de mandar, tá? Marque o seu nome, o seu endereço e a gente vai enviar um exemplar para você que quer ter esse exemplar e fazer uso dele, tá? Ok. Tenham todos uma ótima noite e um novo despertar amanhã, segundo a vontade e propósito do Senhor. Tchau, gente. Até amanhã. Arquivo Missionário amanhã, hein?